Olá, seja muito bem-vindo à aula número 4 do curso Como Ler e Estudar a Bíblia. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos fazer um voo panorâmico sobre toda a história do Antigo Testamento. Mas antes de entrarmos especificamente nisso, vamos nos lembrar um pouquinho do que a aula passada nos trouxe. Então, na aula de número 3, nós olhamos para as barreiras linguísticas que o hebraico e o grego, as línguas originais da Bíblia, nos impõem, como é difícil para os tradutores escolherem um melhor critério ou uma melhor forma de traduzir, e também aprendemos alguns princípios de como avaliarmos todas as traduções que nós temos em português hoje, para de fato escolhermos aquela que vai ser mais aplicável na nossa vida, no nosso dia a dia, que vai permitir com que nós tenhamos uma leitura mais fluida, uma leitura mais gostosa e que também vai, no final das contas, acabar facilitando para que a gente compreenda aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração e aplique no dia a dia da nossa vida a palavra do Senhor. Bom, eu queria mostrar para vocês, fazer um parênteses aqui, porque eu fiz uma pequena modificaçãozinha, né? Hoje nós estamos na aula 4, que até semana passada seria toda a linha narrativa do Antigo e do Novo Testamento. Mas à medida que eu estava preparando esse conteúdo, eu percebi que ia ficar muito longo, assim, muito extensa a aula, um conteúdo muito denso, então eu decidi separar em duas. Então a gente tem hoje a aula do Antigo Testamento, semana que vem a aula do Novo Testamento, e aí a aula 6 vai juntar o conteúdo de fontes e princípios de interpretação da Bíblia. Então eu estou juntando o conteúdo que a gente tinha na aula 5 e na aula 6, só na aula 6, e expandindo o conteúdo que a gente tinha na aula 4, na aula 4 e na aula 5. Se você não entendeu, acredita em mim que vai ser melhor assim, beleza? Bom, o texto bíblico que vai nos guiar hoje, eu peço para que você abra aí a sua Bíblia, está lá em Lucas 24, 27, e diz assim: Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Nós vamos falar do Antigo Testamento e eu estou pegando um texto do Novo Testamento. Isso parece um pouco ilógico, mas o que eu quero dizer é que toda a palavra de Deus, de Gênesis 1 até Apocalipse 21, são textos que apontam para Cristo, textos que apontam para Jesus de Nazaré. E é isso que Jesus está dizendo para os discípulos no caminho de Emaús. Já ressuscitado, Jesus vira para aqueles discípulos que estão desolados e falam: toda a Escritura, e Jesus está falando do Antigo Testamento, então ele está falando todo o Antigo Testamento, tanto Moisés como os profetas, eles testificavam, eles falavam a respeito de mim, e era necessário que essa morte e ressurreição acontecesse. É tudo sobre Jesus, e nessa aula também será tudo sobre ele, em nome de Jesus. Bom, vamos lá então, vamos entrar no texto a respeito da história de Deus. E aí você deve estar dizendo assim: que história é essa de história de Deus, Lucas? Deus não é eterno? Deus tem história? Deus tem passado? Como que é isso? A gente pode conhecer a história de Deus. E para te apresentar esse conceito, eu quero contar uma historinha que ainda não é a história de Deus, mas que vai ajudar a clarear esse conceito para nós. Que é a história de 6 cegos, 6 homens cegos de nascença, que ao longo de toda a sua vida ouviram falar a respeito do elefante, de como o elefante é um animal grandioso, como o elefante é um animal incrível, e eles ficavam sonhando: nossa, como será que é conhecer um elefante? Até que certo dia eles tiveram a oportunidade de fato de conhecer o elefante. E cada um deles se apegou a uma das partes do elefante. Então, como você está vendo aí, um estava nas garras, o outro na tromba, o outro na perna, o outro no corpo, o outro no pé e o outro no rabo. E eles ficaram ali maravilhados com aquele animal. E quando eles puderam se reunir, mais que depressa, aquele que estava no rabo do elefante disse assim: o elefante, ele é como uma cobra.
Aí o rapaz que tinha ficado na perna, ele falou: "Você tá louco? O elefante nada mais é do que um poste. Eu mesmo abracei a esse poste o elefante." O rapaz que estava na garra mais que depressa disse: "Vocês estão completamente enganados. O elefante nada mais é do que um grande chifre." Cada um deles tinha uma percepção daquilo que pôde conhecer, mas nenhum deles tinha a realidade, a totalidade do que é o elefante. Se ainda não ficou claro onde eu quero chegar, eu vou te apresentar agora uma figura e nós vamos fazer um exercício. Eu quero que você pense a partir dessa figura aí na sua mente uma história que nos conte um pouco dessa figura. E eu vou te dar 3 segundos para você fazer isso. Então olha aí, essa figura, duas pessoas tomando café. Qual é a história que está por trás? Pensou aí? Bom, e se eu te disser que essas pessoas nunca haviam se conhecido antes desse momento? Que o primeiro encontro deles foi nessa cafeteria a poucos minutos dessa foto. Provavelmente uma boa parte das histórias deixaram de existir se você pensou que eles eram irmãos, se você pensou que eles eram um casal de namorados. Essas hipóteses já caíram por terra com essa informação que eu te dei. E se eu te dissesse que um deles está desesperado por dinheiro? Como fica essa história? Qual é a verdade por trás dessa história? Se eu adicionar nessa história a situação de que um deles está em liberdade condicional e saiu há poucos dias da prisão, muda a história. Ao longo de todas essas etapas, de todas essas informações que eu fui dando para vocês, vocês foram descobrindo novos elementos da verdade e descartando várias outras possibilidades de histórias que vocês pensaram. Nós, quando olhamos para uma imagem, ou quando nos achegamos a um texto, ouvimos uma história, a gente já tem a ideia pré-formada na nossa cabeça por conta das nossas experiências, por conta das nossas vivências, daquilo que significa para nós. Mas é necessário que a gente tenha uma ideia do todo para chegarmos de fato à realidade, à verdade daqueles acontecimentos. O que de fato aqueles acontecimentos significam. E é assim na história de Deus, a grande história de Deus. Esse conceito também é mais comumente conhecido como a metanarrativa de Deus, a metanarrativa da humanidade, que significa justamente essa grande história que a Bíblia nos apresenta. Mas esse não é só um conceito que fica na Bíblia, ele precisa ser trazido para as nossas vidas. Esse conceito é o conceito de cosmovisão, de como nós vivemos a nossa vida a partir da história de Deus. E a Bíblia nos apresenta a história de Deus a partir da criação. Então nós não sabemos do passado, nós só sabemos que Deus é e que Deus cria. Então nós sabemos que Deus é anterior de todas as coisas, Ele é eternamente, Ele nunca foi criado, Ele é eterno. Nós sabemos que Ele é a causa de todas as coisas, que Ele está acima de todas as coisas, e por ser o Criador, Ele é o alvo de todas as coisas. Então todas as coisas apontam para Jesus, apontam para esse Deus Criador. E Ele cria a humanidade como a coroa da sua criação. Ele cria a humanidade com um amor ainda maior, mais especial por ela. E essa humanidade decide o abandonar. O doador da vida, aquele que nos deu a vida, deu a possibilidade de nós o abandonarmos. E foi essa escolha que nós fizemos. E esse é o episódio da queda. Quando eu e você dizemos para a vida que nós não queremos mais a vida, necessariamente existe morte. A morte é o salário do pecado. O pecado que nós tivemos no momento da queda, ele nos leva até a morte, porque nós nos desconectamos do doador da vida.
É necessário que a gente entenda que esse episódio da queda, ele tem efeitos sobre mim e você hoje, e ele vai ter efeitos até os últimos versículos de Apocalipse na Bíblia. Ele entra na humanidade em Gênesis 3, ele vai até o último capítulo da Bíblia, nos últimos versículos, quando de fato Deus redime todas as coisas. Ele tem efeito sobre nós. Nós pedimos para nos tornarmos independentes de Deus, e é isso que Deus permite, que a nossa vontade seja feita. E nós estamos lidando com as consequências da queda até hoje. Mas nós não estamos no momento histórico da queda, nós já estamos no momento da redenção, porque assim que a queda acontece, o próprio Deus já decide redimir a sua humanidade, essa humanidade que ele criou e que é a coroa da sua criação. Esse é o episódio mais longo desses 4 atos da história de Deus, que é a história da redenção. Deus é por nós, Romanos 8 diz isso, Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, mesmo a gente decidindo ser independente dele, ele decide vir até nós. E ele decide nos redimir e restaurar o nosso relacionamento com ele. Ele faz isso através de alianças. E as primeiras alianças que ele faz são com o povo de Israel. Então ele faz com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Ele reafirma a sua aliança com Davi. Ele depois, eu estou aqui resumindo bastante. Depois de tudo isso, de todos esses ciclos que é o Antigo Testamento que a gente vai entrar hoje, os homens continuam dizendo não para ele. E o ciclo do pecado continua acontecendo. O próprio Davi pecou. E ele mesmo decide entrar e cumprir a parte da humanidade na aliança. A aliança é um contrato que tem 2 lados. E aí o próprio Deus decide se fazer carne e cumprir também o lado dele da aliança, o lado humano da aliança. E é isso que ele faz em Jesus Cristo. E agora eu e você temos acesso a isso. E a aliança de Cristo conosco agora é a aliança dele com a sua igreja. Mas esse não é o episódio final, porque lembra que nós ainda estamos debaixo dos efeitos da queda? Por quê? Porque vai haver o episódio final, esse último ato da história de Deus e a história da humanidade diante de Deus, que é quando ele irá fazer novas todas as coisas. E então, no ato de consumação, toda a obra de Cristo será finalizada. Então eu e você estamos aqui nesse processo de redenção, ainda vivendo sobre a influência da queda, a influência do pecado, mas vai haver o dia em que Cristo virá. E agora, a fim de julgar e separar as obras do pecado daqueles que estão debaixo do sangue de Cristo, haverá novos céus e uma nova terra, e aí não haverá mais efeito do pecado em nós, e nós estaremos diante dele com corpos glorificados. Essa é a história da redenção. É necessário que eu e você entendamos toda essa grande história de Deus, que é a história que a Bíblia nos conta. É para isso que a Bíblia foi escrita, para que eu e você tenhamos consciência de toda essa história, de toda essa metanarrativa da história de Deus, e que eu e você vivamos de acordo com essa história. Então, quando eu e você olhamos para o próximo, a gente precisa olhar sabendo que ele é criação de Deus, que ele é sim coroa da humanidade, a humanidade é a coroa da criação de Deus, que ele está agindo como ele está agindo, porque ele está agindo sobre o efeito da queda, mas que Deus quer o redimir, e que Deus quer fazer novas todas as coisas na vida dessa pessoa, na sua vida, e é necessário que a gente encare a vida de acordo com essa grande metanarrativa, e como a nossa história está inserida dentro dessa história maior, a história de Deus. E é isso que nós vamos falar hoje a respeito do Antigo Testamento. Como o Antigo Testamento nos mostra toda essa história de Deus acontecendo. Então vamos lá. Como que se dá essa história de Deus através do Antigo Testamento? Bom, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia como um todo, o Antigo e o Novo Testamento, eles não estão separados dentro de uma ordem cronológica, mas sim eles estão agrupados por temas. A Bíblia, de certa forma, ela nos apresenta de forma
temática. Então, qual que é a subdivisão temática do Antigo Testamento? É essa aqui, o Pentateuco, os 5 primeiros livros que vão nos apresentar as leis, os livros históricos, os livros sapienciais ou de sabedoria, né? E os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e o escrito dos profetas. Qual é a grande dificuldade? Para fazer o link com aquilo que eu apresentei no começo, é importante para a gente entender o que a Bíblia está falando, a gente ter essa linha narrativa, a gente conhecer o todo. Porque o que acontece? Às vezes você está lá lendo em Samuel, em Reis, e aí Davi morreu. Aí você vai em Crônicas e Davi está vivo de novo. E aí quando você vai ler os profetas, você não sabe se ele tá para onde que ele está profetizando, que tempo que é esse que ele está profetizando, porque um está falando de o exílio e o outro não está falando, e o outro está falando de retorno, e aí a gente vai ficando com essas dúvidas, com essas dificuldades. E é simples de se resolver, mas é necessário que você estude a palavra e que você tenha realmente essa consciência dessa linha narrativa, dessa linha histórica, essa cronologia dos livros e dos acontecimentos. Dos acontecimentos, para que de fato você, quando for para o texto bíblico, já conheça o que aquele autor está falando, para que tempo aquele autor está falando, e você vai diminuindo, mitigando essas questões do contexto histórico, porque assim como nós temos uma barreira gramatical, uma barreira linguística que a gente aprendeu na semana passada, existe uma grande barreira histórica, do contexto histórico que os pregadores tanto falam. Então é importantíssimo que você tenha consciência, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, do que o autor está falando, para que tempo ele está falando, qual o contexto que ele está falando. Lembra de você ter a visão do todo, vai te fazer entender melhor e chegar mais facilmente à verdade. É para isso que você precisa ter esse contexto todo. E vamos entrar então nesse contexto histórico do Antigo Testamento a partir do Pentateuco. Lá em Gênesis, de 1 até 11, a gente tem essa primeira etapa de Gênesis, que é a apresentação das origens. Então a gente tem em Gênesis 1 e 2 a criação, em Gênesis 3 a gente tem a queda. Aí depois vem Caim e Abel, toda aquela situação, a história de Noé, do dilúvio, a aliança que Deus faz com Noé, e depois a história de Babel, os homens mais uma vez caindo em pecado e querendo ser igual a Deus e repetindo esse ciclo de pecado e idolatria que vai acontecer ao longo de toda a Bíblia, como eu já te mostrei no vídeo, no momento anterior, né? E aí, a partir de Gênesis 12, a história começa a mudar um pouco. E aí a gente tem de Gênesis 12 até Gênesis 50 realmente a intenção do autor em nos apresentar o livro de Gênesis, que é o quê? Nos apresentar essa família dos escolhidos de Deus, para a partir de uma pessoa começar um povo, e um povo para ser chamado de seu. Então a gente tem a escolha de Abraão. Abraão é aquele cara seminômade, pagão, que encontra com Deus e Deus fala, sai da tua terra, sai da sua família, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e você vai ser o pai de uma grande nação, e a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. E aí Abraão tem toda aquela situação, ele tenta dar uma forcinha para Deus da promessa, porque a sua esposa era estéril. Aí tem Ismael, que não é o filho da promessa, vem Isaac, Deus pede Isaac, ele vai entregar Isaac, Deus fala, para por aí, sua fé está aprovada. Isaac também tem ali as suas questões, a questão do nascimento do seu filho Jacó, que não é o seu preferido, que é Esaú, e aí Jacó, ele toma a primogenitura, porque era ele o escolhido de Deus, e Jacó tem 12 filhos. E o mais novo de todos, ele é um baita de um mimadinho chamado José. E é a partir desse cara que fica lá mostrando para os seus irmãos, falando, olha a minha capa, que bonita a minha capa.
eu tenho e você não tem. Os seus 11 irmãos, eles simplesmente decidem vender José como escravo e ele vai para a terra do Egito. Lá na terra do Egito ele é próspero porque Deus está com ele e aquele escravo acaba se tornando o segundo homem mais poderoso abaixo apenas de Faraó. E então, a partir da ação de Deus na vida de José, né, para toda essa situação, veio uma grande fome que José já havia previsto através do poder do Espírito Santo de Deus. E aí ele tem novamente contato com seus irmãos e aquela família toda a família de Jacó acaba vindo para morar junto com José na terra do Egito, na melhor parte da terra do Egito. É importante que você lembre disso. É nessa situação, no contexto dessa família, que nós temos a divisão das 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. E aí como que fica, né? Porque são 12 filhos, José não é uma tribo, ficam 11, mas aí entram os dois filhos de José nas tribos, que é Efraim e Manassés, aí vira 13. O que acontece? A tribo de Levi ela não teria terra. A tribo de Levi ela era separada para cuidar da adoração e das questões religiosas, digamos assim, de Israel. Então são 12 tribos mais a tribo de Levi. E isso a gente está falando já mais para frente. Eu só estou dando spoiler aqui do que vai acontecer. Então a gente tem esse contexto no livro de Gênesis. Quando entra o livro de Êxodo, ele vai falar para a gente a respeito da escravidão. Aquele povo, toda aquela galera que foi junto com a família de Jacó lá para o Egito, para a melhor parte da terra. Em dado momento a situação no Egito muda, não se lembram mais quem é José. E aquele povo judeu, aquele povo escolhido de Deus, agora se torna escravo. E aí a gente tem a entrada da escravidão ali no texto de Êxodo e todo o processo da libertação. Deus levanta um homem chamado Moisés, que foi criado junto ali do faraó, bem criado. Ele é retirado, exilado, encontra-se com a sua esposa, é tratado por Deus e depois vai levantado por Deus para libertar o povo de Deus junto a Faraó. Também é nos apresentado depois da libertação, né? Você lembra as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, toda aquela grande ação de Deus para tirar o povo do Egito, tirar o povo da escravidão. E aí Deus apresenta ali no Monte Sinai as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, as leis, a lei da aliança de Deus, que Deus faz com o seu povo. E também já começam as primeiras instruções a respeito da adoração. Deus começa a dar os parâmetros de como ele quer ser adorado e como ele deve ser adorado a partir do tabernáculo, que começa a ser construído, a arca da aliança que representava a presença de Deus junto com o povo ali no deserto. Os próximos 3 livros do Pentateuco, Levítico, Números e Deuteronômio, eles vão nos apresentar toda essa dinâmica dentro do deserto, dentro desses 40 anos que aquela geração que saiu do povo, que saiu do Egito, que saiu da escravidão, mas que duvidava da ação de Deus, toda aquela galera precisava de fato morrer para que uma nova geração entrasse na Terra Prometida. Então, nesse período, a gente tem as questões das leis, que são renovadas, novas leis não, né? Elas são desdobradas, leis cerimoniais, leis de relação, leis de relação entre as pessoas, as leis de adoração, Deus falando, dando os parâmetros de como ele deve ser adorado, e todos os preparativos, Deus já começa a trabalhar para aquele povo, falando quais devem ser os preparativos de guerra, preparativos de adoração, para quando o povo de fato chegar à terra que Deus preparou e separou para eles. Então é esse o contexto que a gente tem do Pentateuco, a linha narrativa dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Bom, como o próprio nome já diz, os livros históricos contam tudo que vem daqui para frente. Então a gente está falando do que aconteceu no Pentateuco. De Josué para frente, todos os livros, inclusive os livros poéticos de sabedoria e os profetas, eles vão vão acontecer ao longo dos acontecimentos que
estão contados, relatados dentro desse período de tempo que os livros históricos retratam. Então toda a história de Israel está contada nesses livros e tudo que vem daqui para frente vai inserir nesses livros. Então é aqui que a confusão começa mesmo para valer na cabeça da galera. E quais são esses livros? Então começa com o livro de Josué. A gente terminou quase entrando na Terra Prometida, Deus dando os parâmetros para a entrada na Terra Prometida, e Josué, que é o grande libertador, que é o grande comandante bélico, né, do exército de Israel, o exército entre aspas, porque eles ainda não eram uma nação, não tinham um exército bem definido, mas Josué, o livro de Josué vai falar basicamente a respeito da conquista parcial da Terra Prometida, porque Deus deu uma diretriz clara para o povo e o povo acabou não cumprindo. A diretriz era: vocês devem expulsar os cananeus, porque essa terra eu estou dando na mão de vocês. E eles simplesmente permitiram que alguns cananeus fossem ficando, e o que acontece a gente vai ver no próximo livro, inclusive, que é o livro de Juízes. O que acontece? Josué não preparou um sucessor para si, uma liderança. E quando Josué morre, o povo está estabelecido mais ou menos, né, dentro dessa parcialidade. As tribos estão estabelecidas dentro da Terra Prometida, com outros povos cananeus morando ali junto com eles, convivendo em cidades próximas. E aí o povo de Deus começa a corromper a sua adoração com uma idolatria a falsos deuses. Começa a adorar falsos deuses, e esse ciclo de idolatria que acontece, ele vai ser apresentado de uma forma muito clara, muito evidente no livro de Juízes. Vai falar a respeito também no livro de Ruth, que acontece dentro do mesmo período histórico, vai falar a respeito da fidelidade, a fidelidade de um vilarejo que não se corrompeu, não corrompeu a sua adoração, e o cuidado de Ruth e Noemi, a sua relação, e toda a situação em que aquele povo que não se prostrou a outros deuses cuidou, e como é bom e quando o povo de Deus continua próximo de Deus e adorando ao verdadeiro Deus. Voltando para o livro de Juízes, eles estão acontecendo em paralelo, evidenciado a necessidade de um rei, e esse rei vai vir inclusive da linhagem do livro de Ruth. Então eles são dois livros bastante intercalados. Se você se interessa pelo livro de Juízes, eu estou deixando aqui um cardzinho da nossa playlist do EB-Drops, que é o nosso podcast, em que nós estamos terminando amanhã. Se você está assistindo isso no dia de lançamento, amanhã, na sexta-feira, nós vamos lançar, dia 10 de outubro, nós vamos lançar o último episódio da série de 10 episódios a respeito do livro de Juízes. Vale a pena, tá muito bom, gente. Vai lá, acompanha, porque tá top. É incrível o quanto o livro de Juízes é atual nos nossos dias. Mas esse é o contexto, então, de Juízes e Ruth. Bom, é nesses próximos 6 livros, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, que nós temos basicamente toda a informação histórica da vida de Israel. Então tudo que vem daqui para frente, os Salmos, Provérbios, os profetas maiores, profetas menores, tudo que vem pela frente acontece nesse período que é relatado dentro desses 6 livros. Então, basicamente, a nossa linha narrativa ela terminaria nesses 6 livros, e tudo que vem depois é inserido dentro dos períodos históricos relatados nesses 6 primeiros livros. E o que esses 6 livros contam? Começa então com Samuel. Samuel, ele é o último juiz. Ele não está no livro de Juízes. O último juiz do livro de Juízes é Sansão. Mas nós temos a informação de que Samuel é um dos juízes, e o povo necessita, o povo deseja ansiosamente por um rei. Então o profeta Samuel, que além de juiz era profeta, direcionado por Deus, Deus fala: é isso que eles querem um rei, eles querem se comparar às outras nações, porque todas as outras nações tinham reis, mas Israel não tinha, porque ele era governado pelo próprio Deus. Mas aí Deus fala mais uma vez: seja feita a sua vontade, então, Israel. E Samuel
dirigido por Deus, ele unge o primeiro dos reis. E o primeiro rei é o rei Saul, que é um homem que, de forma econômica, política, é muito bom, sim, para a formação do reino. Ele vence algumas guerras, ele é um homem de guerra, mas não é alguém que está com o seu coração alinhado com a vontade de Deus. Então Saul começa a ter diversos problemas de ordem espiritual, questões espirituais, e então o profeta Samuel, dirigido mais uma vez por Deus, unge um novo rei, que não assume logo de cara, mas que é o famoso Davizinho, né? Aquele que venceu inclusive o gigante Golias quando eles eram oprimidos pelos filisteus. Então, Davi é apresentado para a gente no livro de 1 e 2 Samuel, e basicamente a história de Davi está relatada nesses livros. Então, é nos apresentado como Davi é um homem de guerra que vence as suas batalhas, que recupera não, né? Que na verdade ganha a cidade de Jerusalém, a cidade de Jebus, que se torna a cidade de Jerusalém, que é chamada a cidade de Davi. Ele instala ali a capital da nação de Israel. Ele deseja construir um templo para o Senhor, mas Deus fala: segura a onda aí, Davi, isso não é para você. Mas ele é esse rei segundo o coração de Deus, esse homem que tem o coração voltado para Deus, e Deus estabelece com Davi, ele reafirma com Davi, estabelece a aliança davídica. Ele diz para Davi que um descendente seu, Davi, sempre estará no trono de Israel. Davi já é uma prefiguração do próprio Jesus que viria para frente, mas ele não é perfeito só o próprio Cristo. Davi tem um pecado sério, um pecado sexual, que acaba impactando em outras questões da vida e do exército, né? Ele acaba tomando a mulher de Urias, e também nos é apresentado nos livros de Samuel as consequências do pecado de Davi. E Davi, ao longo de sua vida, escreve vários salmos, né? Por exemplo. Então, esse é o contexto histórico dos livros de Samuel. Quando a gente vai, então, para o livro de Reis, nos é apresentado a manifestação de Salomão, a unção de Salomão, filho de Davi. E ele começa muito bem, pedindo para Deus sabedoria, falando: Deus, me dê sabedoria para que eu reine. E de fato Deus abençoa, e o reinado dele é extremamente próspero, muita riqueza. Só que Salomão, no meio de tudo isso, começa a ter o seu coração se corrompendo com a adoração a outros deuses. Ele acaba se afastando do próprio Senhor, e ele termina sua vida em apostasia. Diante da situação de Salomão, os seus filhos, que estão completamente distantes de Deus, e o pecado vai fazendo isso, né? Um abismo chama outro abismo. Então seus filhos começam a guerrear pelo trono. Jeroboão e Roboão, 2 filhos de Salomão, desejam o trono, só que só tem um trono, 2 filhos. O que acontece? Uma guerra civil, e o reino de Deus, o reino do povo de Deus, é dividido. E aí, de fato, 10 tribos vão para o reino do norte e estabelecem a sua nova capital lá em Samaria, a famosa Samaria, que vai impactar lá no Novo Testamento. E as 2 tribos do sul ficam aqui com a capital de Jerusalém, que são Judá e Benjamim. No reino do norte, nós não temos nenhum rei que busca o Senhor, nenhum rei que ouve a voz dos profetas que se levantam falando: preste atenção, povo, se a gente não se voltar para o Senhor, coisas ruins vão acontecer, coisas péssimas vão acontecer. Nenhum dos reis do reino do norte dão ouvidos. De fato, todas aquelas 10 tribos, elas estão completamente corrompidas, elas estão completamente distantes da vontade de Deus. E aí um outro império, o império da Assíria, vem e vence o reino do norte, toma Israel e simplesmente destrói tudo. A nação deixa de existir. Eles distribuem as pessoas do reino do norte entre outras nações. Eles dispersam os judeus do reino do norte por várias cidades, por vários lugares, para acabar com a cultura, para acabar com o povo de fato, para que eles percam qualquer lastro histórico que eles possam ter.
Diante da Síria, o Reino do Sul ele continua, ele permanece, ele não cai para a Síria. E no Reino do Sul, nós temos alguns reis que foram bons, alguns reis que buscaram ao Senhor, que tentaram fazer aquilo que era certo. Era um povo que estava mais atento à voz do Senhor, mas nem sempre vários reis acabaram fazendo aquilo que não era bom diante do Senhor, e de fato, pouco tempo depois, um outro império maior ainda e mais forte se levanta, o Império Babilônico, e esse império sim conquista o Reino do Sul, o Reino de Judá. E o que eles fazem é pegar aquele povo, o povo de Deus, e levar como cativo, levar como escravo para o exílio na Babilônia. Nós temos, por exemplo, a história de Daniel acontecida nesse momento histórico. Diante da Babilônia, de fato, quando a Babilônia chega no Reino do Sul, ela destrói Israel, ela destrói o templo que Salomão havia levantado, ela destrói os muros da cidade e leva cativo todo esse povo. O povo fica 70 anos exilado, distante da cidade do Senhor, distante da adoração ao Senhor. E depois desses 70 anos, um novo império, maior ainda, se levanta, que é o Império Persa. E a Pérsia ela tem uma outra forma de lidar com os seus despojos de guerra, com os seus escravos. E o Império da Pérsia permite que de fato o povo de Deus que está exilado há 70 anos aqui na Babilônia volte. Quem quiser pode voltar para Jerusalém. Eles retornam para Jerusalém, e lá que acontece a última etapa dos livros históricos. A gente tem a preservação em Esther, e inclusive eu mudei a ordem aqui de Esdras, Neemias e Esther para Esther primeiro e depois Esdras e Neemias, porque em Esther nós temos um relato importante da preservação do Senhor diante desse momento histórico de exílio e como Deus cuida do seu povo mesmo nesse tempo de adversidade. Depois nós temos a reconstrução em Esdras e Neemias. Esdras é o sacerdote, Neemias é de fato o comandante de toda essa reconstrução. É nesse momento histórico de retorno que é relatado nos livros de Esdras e Neemias que nós temos a renovação da aliança com o Senhor. O povo havia se esquecido, 70 anos haviam se passado, pessoas nem conheciam o Deus de Israel, até o idioma havia sido esquecido, e é nesse momento histórico que eles veem a importância de relatar, eles começam a escrever as histórias que eles ouviam, e é nesse momento que o Pentateuco e todos os demais livros começam a ser redigidos, e eles vão se lembrando pela ação do Espírito Santo. Aquilo começa a ser relatado, e existe uma predisposição de coração do povo de Deus a se realinhar, a realinhar o seu coração com a vontade do Senhor e viver de acordo com a vontade do Senhor. Eu, nesse momento, percebo que o tempo já está bem urgente, que a gente já está aí quase acabando, então eu decidi que a gente vai parar por aqui, e semana que vem a gente retoma a partir daqui falando dos livros de sabedoria, dos livros poéticos e também dos profetas, e toma também o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele é mais simples de se entender, ele é mais curto, tem um pouco menos de história, então vai dar para a semana que vem a gente abordar os dois temas. Mas se você pensou que só porque a gente está parando no meio do caminho não vai ter desafio, você está redondamente enganado. E eu espero de fato que vocês estejam fazendo o desafio, porque se vocês querem evoluir, eu creio que essa é uma forma muito interessante de você colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo no nosso curso. Eu sei que a nossa vida é corrida, que as coisas são difíceis, mas tente separar um tempinho durante a sua semana para cumprir as tarefas do nosso desafio. E a tarefa de hoje, o desafio de hoje, dessa semana, é o seguinte: apenas com a ajuda da sua Bíblia, tente remontar a história de Israel. Então, tudo isso que nós falamos até 2 Crônicas hoje,
tente resgatar na sua mente, incluir outras coisas, tente lembrar quais são as situações de exílio, faça esse exercício porque você vai de fato treinando a sua mente para quando você for fazer a sua leitura devocional ou preparar um estudo e se aprofundar mais em algum texto do Antigo Testamento, isso já está dentro do seu arcabouço de pensamento, já está ali dentro da sua rotina de pensamento e vai ser muito mais fácil de você diminuir pelo menos o impacto dos contextos históricos na sua leitura bíblica. Eu queria pedir para você orar junto comigo, então abaixa aí a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa história tão bela que o Senhor escreveu para nós, Pai. Desde a criação até esse momento histórico de Israel em que paramos, nós sabemos, Pai, que o Senhor desde lá já estava preparando o momento da vinda de Cristo, Senhor, para trazer a salvação para nós, Senhor Jesus. Então nós te agradecemos. Peço que o Senhor nos ajude no momento de lermos o Antigo Testamento, Senhor, que é tão complexo, e que de fato Teu Espírito Santo nos direcione em tudo, Pai, para que nós possamos aplicar de forma correta os ensinos do Antigo Testamento na nossa vida. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente! Até semana que vem, quando a gente vai retomar essas questões do Antigo Testamento e mergulhar no Novo Testamento. Valeu, tchau, tchau!